Oi, pessoal. Olha eu aí novamente, né? Voltando a me encontrar com vocês. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Estou gravando mais um vídeo. Esse segundo vídeo, ele é um vídeo mais instrucional, tá? Eu vou passar aqui nesse vídeo algumas orientações para vocês sobre como vai ser ou sobre como serão essas 2 primeiras semanas de conteúdo, né? Então eu vou estar passando para vocês aí o objetivo, né? Qual que é o objetivo dessa nossa semana, o que a gente precisa ter de conhecimento nessa primeira semana, nessas 2 primeiras semanas, né? Como que vai ser trabalhado o conteúdo, a metodologia, os recursos que a gente vai estar utilizando, como que será a avaliação, as atividades que serão feitas, né? Para verificar a aprendizagem. E depois eu vou estar falando um pouquinho sobre quais tópicos vão estar sendo revisados ao longo dessa semana. Tá? Então, essa primeira semana de ensino remoto emergencial a gente vai utilizar para revisar e reforçar os conceitos estudados nas aulas presenciais no início do ano letivo de 2020. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Né? A gente vai resgatar aquilo que já foi estudado, aquilo que já foi abordado. Né? É importante a gente lembrar um pouquinho do que a gente trabalhou, porque para dar continuidade a gente vai precisar desses conceitos que já foram trabalhados. Se vocês não estiverem se lembrando desses conceitos, né, fica difícil de dar continuidade. Então, nesse primeiro momento, a gente vai revisar, vai reler, vai fazer alguns exercícios para poder relembrar aquilo que já foi trabalhado naquelas 4 semanas presenciais que nós tivemos no início do ano, né? E o que a gente estudou nesse início de ano aí? A gente falou lá na primeira aula, né, a questão da probabilidade aplicada à genética, né, algumas noçõezinhas de probabilidade. Depois a gente teve um momento que a gente falou dos principais conceitos que são utilizados durante os estudos de genética, né, palavrinhas-chave assim, que a gente utiliza para poder entender a genética. Palavras-chave que a gente fala no dia a dia, né, a gente fala sobre dominante, recessivo, homozigoto, heterozigoto, então a gente está sempre usando umas palavrinhas, o que é gene, o que é alelo, né? O que são os cromossomos, então a gente falou um pouquinho desses conceitos aí, que são fundamentais e que a gente repete muito esses conceitos durante as aulas de genética. Tá? A gente estudou também, né, a primeira lei de Mendel, aí depois, num terceiro encontro que nós tivemos, nós falamos um pouquinho sobre a dominância incompleta, os genes letais, o monohibridismo e os heredogramas. E na 4ª semana a gente já tinha feito alguns exercícios, eu tenho os registros aqui das atividades que a gente tinha feito, e isso será considerado no processo avaliativo de vocês. Então, essas 2 primeiras semanas é para a gente dar uma revisada nesses tópicos aí que já foram abordados, né? A história da genética, como que começou, né? Como que se iniciaram nossos trabalhos de Mendel, e assim por diante. Tá? Como que a gente vai trabalhar, né? Que estratégia que a gente vai utilizar nessa primeira semana? Então, eu deixei um roteiro de estudo para vocês, logo no início, aí, a primeira coisa é o roteiro de estudo, ou seja, o passo a passo de como estudar, e esse roteiro fala de algumas páginas do livro didático de vocês, que vocês precisam fazer a leitura para revisar o que já foi estudado. Depois que vocês fizerem a leitura dessas páginas do livro, tem arquivos anexados ao Moodle aí, que são arquivos em PDF de slides que eu trabalhei com vocês lá no início do ano, de algumas imagens sobre probabilidade, para vocês darem uma lida, para vocês revisarem também. Tá? E tem alguns exercícios do próprio livro, o livro que eu deixei em PDF, na página do Moodle, ele tem as respostas. Por que eu optei por deixar um livro com as respostas? Porque fica mais fácil, em alguns momentos, de vocês fazerem a leitura do exercício, da questão, e depois você consegue ver a resposta. Ele, obviamente, atividades avaliativas não vão ter as respostas, como, por exemplo, a atividade que está anexada para vocês fazerem e não tem as respostas. Mas o livro de vocês, eu deixei um livro do professor com respostas, porque aí um ou outro exercício vocês podem ir tentando fazer e depois vocês mesmos olham, né, se acertou, se errou, por que você achou que era uma coisa e de repente é outra, né, e tentando fazer essa interpretação. Então, lá no roteiro de estudo, eu coloquei umas páginas de exercício que eu acho importante vocês lerem, não precisa copiar, responder, é para vocês lerem, ver qual que é a resposta, ver se seria isso que você responderia mesmo, para saber se
se acertaria ou não aquela questão. Tá? Nessa primeira semana também tem as atividades, né, avaliativas, daqui a pouco eu falo sobre elas. E aí tem as videoaulas, vai ter essa videoaula, esse vídeo, né, que não é exatamente uma videoaula, vai ter esse vídeo, que são as orientações de como proceder nessa primeira semana, e depois vai ter uma videoaula curtinha também, só revisando alguns conceitos que já foram estudados. Tá? Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer nessas 2 primeiras semanas em termos de estudo, né, em termos de leitura, de material a ser revisado. Aí, além disso, né, obviamente, tem as atividades avaliativas, que é para verificar se a gente está compreendendo, se a gente compreendeu bem esses primeiros tópicos e mais como uma forma de revisão mesmo. Então, serão 2 atividades avaliativas nessa primeira semana, né? Nessas 2 primeiras semanas. A segunda semana a gente vai fazer um encontro para poder revisar os conceitos que foram estudados, tirar dúvidas e etc. Depois eu vou mandar o link aí para vocês participarem desse encontro ao vivo. Então, as 2 atividades avaliativas, né, serão o glossário e o questionário. Como que vai funcionar cada uma? Né? O glossário é para vocês inserirem conceitos e explicações dos assuntos que já foram estudados em genética. Tá? O que é isso? É como se a gente fosse construir um dicionário, né? A gente coloca uma palavrinha lá e o significado daquela palavra. Essa atividade, ela vale 3 pontos. Então, você vai clicar lá no glossário, que está disponível em atividades avaliativas na semana. Quando você abrir o glossário, você vai inserir um novo item, um novo tópico, né? Tem a opçãozinha lá para vocês inserirem. Cada aluno tem que fazer o seu, tá? Não é em grupo, não é para um aluno postar valendo por 2 ou 3, cada um vai postar um conceito nesse glossário, tá? Essa atividade, gente, não é uma atividade que vocês precisem consultar livro, que vocês precisem buscar na internet, pegar o conceito pronto da internet, copiar e colar. A ideia dessa atividade é cada um escrever com as suas próprias palavras o que compreendeu. De preferência, cada aluno escreveu uma palavra nova. Por exemplo, você chegou lá no glossário, você leu, tem palavras lá que já foram lançadas, você lança uma palavra diferente. Ah, mas de tudo que eu estudei eu não lembro de nenhuma palavra mais. Lança uma ideia, um conceito, uma compreensão de alguma coisa que foi estudado, né? O que você entendeu a respeito de um assunto que você leu aí. O mais importante nessa atividade é a sua participação. É eu saber que você está tentando colocar com as suas próprias palavras o que você entendeu. É muito mais uma forma de eu verificar a compreensão de vocês do que de exatamente vocês terem que acertar, tá? O objetivo dessa atividade não é você estar 100% certo, ou você fazer uma resposta decorada igualzinho o que está lá no livro, ou que está na internet, ou qualquer coisa do tipo. O objetivo é você escrever em poucas linhas, né, de forma bem objetiva, o que você entendeu de algum conceito, né? Dê preferência, principalmente, por escrever aquilo que você teve mais dificuldade de entender. Porque aí, a partir daí, eu vou saber o que vocês tiveram dificuldade de entender, quais conceitos estão, assim, digamos assim, equivocados ou não foram compreendidos de forma correta, para a gente poder reforçar um pouquinho esses conhecimentos, tá? Então, essa é uma atividade para vocês escreverem com as palavras de vocês. Como eu disse, pode ser uma palavra, né? Escrever lá, por exemplo, o que é homozigoto, a forma como você entendeu, o que é heterozigoto, né? Ou você pode escrever uma ideia, uma compreensão, uma interpretação de algum assunto trabalhado em genética, nessa primeira semana. A segunda atividade avaliativa é um questionário, né? Eu coloquei um questionário em PDF, e aí cada um vai fazer o download, né, desse PDF com os exercícios, e aí vocês têm 2 opções, ou você pode imprimir, responder naquela própria lista ali, marcar a caneta as respostas que você acha correto, ou você pode visualizar na tela, para não ter essa necessidade de impressão, e responde no caderno de biologia. Em ambos os casos, né, vocês têm que fazer um cabeçalho. Se for no caderno, põe um cabeçalho lá, bonitinho, nome, turma, tudo direitinho. Se for na lista, é só você ir lá e colocar o seu nome e a sua turma, porque já tem o cabeçalho lá na lista. Tá? Finalizada a atividade, depois de você responder, ou você escaneia ou você fotografa essa lista de respostas, né? E aí você anexa essa imagem da foto ou anexa o que você escaneou
na própria página aí onde você fez o download das perguntas. No mesmo local lá no Moodle onde você vai encontrar, tem um localzinho lá para você fazer download. O mesmo local que você clicou, embaixo tem a opção para você inserir um novo arquivo. Quando você inserir e enviar, eu vou receber esse arquivo aqui para eu poder verificar e ver se você fez os exercícios completinho ou não. E aí depois, quando a gente tiver o nosso encontro ao vivo, a gente vai estar tirando dúvidas e corrigindo algumas dessas questões, discutindo algumas dessas questões. Tá bom? E só para avisar, né, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar lá no fórum de dúvidas, tá? Pode mandar as dúvidas de vocês, pode mandar no e-mail também, que eu já falei no vídeo anterior, tá? E aí, no próximo vídeo, né, eu vou estar fazendo uma pequena revisão com vocês, vou falar um pouquinho a respeito da primeira lei de Mendel, revisar alguns conceitos que já foram estudados, né, a parte de dominância incompleta, genes letais e heredogramas. Então, no próximo vídeo, a gente vai abordar um pouquinho desses conceitos aí. É importante assistir esse vídeo e depois fazerem a leitura do material. Ok? Por enquanto é só. Um abraço. Até a próxima vídeo.